Sim, finalmente chegou a hora de trazer os melhores filmes de terror de 1975. Tem muita raridade, muita coisa que precisa ser redescoberta. Praticamente só filmaço, 20 opções para você assistir, para fazer longas maratonas. Eu sou o R.R. Bico, você está no Terror de Ruby. A Chuva do Diabo, opção dentro do subgênero ocultismo, para você conhecer e assistir Ernest Borgnine como protagonista, ao lado de William Shatner, sobre um líder satanista que é morto, depois volta, não sei depois de quantos anos, para aterrorizar a família, os descendentes das pessoas responsáveis por sua morte. É uma cidade inteira, aquela cidade no meio do deserto, calor, contra os nossos protagonistas. Não se atentem tanto na história, ela é muito inventiva, você não acredita muito nos detalhes, muito no que está acontecendo, é mais nas sequências, na criatividade dos vários e vários ataques, das várias e várias mortes. Destaque também para a excelente performance do Ernest Borgnine. O filme não funcionaria sem a presença do ator, e tem também uma pequena participação de John Travolta, início de carreira. Quando eu assisti, não percebi a sua participação no filme. Eu li pelas curiosidades, e mesmo depois pesquisando imagens do John Travolta, ele tá meio deformado no filme, coisas assim. Por isso que eu nem tô trazendo imagens pra vocês. Mas para um bom amante do cinema ocultismo da década de 70, acho que é uma passagem curiosa. Eu não vou falar obrigatória, curiosa. Terror mortal. Uma mulher está precisando pegar carona, se utiliza de vários motoristas, sofre ataques, ela encontra o cara, um jovem perfeito, ela quase meia idade, ou tem uns 20, 25 anos, tá tudo indo muito bem, muito bom, só que tem uma notícia no rádio, ela pega um jornal que um paciente psiquiátrico fugiu das instalações hospitalares e está fazendo vítimas. Ela se percebe num jogo de gato e rato com essa forte suspeita: esse motorista é esse paciente, será que eu vou perder minha vida? É um jogo pela improvável figura da sobrevivência, concebida num formato mais televisivo, então muitas sequências durante o dia. É um road thriller, road horror em essência. Esse subgênero, ele pede muitas cenas noturnas, é aí que a gente tem medo mesmo. Mas esse tem algumas, só que a qualidade da obra, qualidade da imagem, que eu assisti pelo menos há uns 2, 3 anos, ela estava tão baixa que prejudicou bastante. Você não enxerga nada nas cenas noturnas, essa é a verdade. Mas eu achei uma passagem muito boa aí dentro do subgênero, que é rapidíssimo, né? 90 minutinhos, não tem muito ponto de parada e muitos jogos de enganação, com um grande plot twist em seu final. O parque de diversões é Amusement Park, obra do George Romero, perdida durante décadas, redescoberta. Então você vai encontrar 2 anos ou mais de ano de produção, né? 75, tem um que é 2020 e pouco. Eu decidi evidentemente colocá-lo como da década de 70, é sobre um senhor de idade que começa a pirar no meio desse parque, ou ser atormentado, não só pelos brinquedos, não só por aquela atmosfera, mas pelas pessoas ao seu redor. Apenas 50 minutinhos, uma obra no formato mais experimental, para você não tentar compreender muita coisa, e sim passar o desconforto na pele daquele senhor de idade. Eu me apaixonei pela obra. Exagero se fala que se apaixonou, mas eu gostei da obra por conta da ambientação, simplesmente isso. E essa carga meio onírica de se trazer os eventos da história, de se trazer cada sequência de cena, acaba atribuindo bastante ao que nós estamos assistindo. Gosta do George Romero? A gente fala, George Romero, cinema de zumbi, mas fez aqui filme experimental, fez filme de bruxa, e ele tem as suas peculiaridades em sua filmografia. Piquenique na Montanha Misteriosa. O tema do filme aconteceu nos anos 1900. Jovens desse internato feminino desaparecem misteriosamente nesse piquenique nas montanhas. Algumas jovens e uma professora. Nós vamos acompanhar o antes, o durante e o depois desse caso. O que não há nenhuma
resolução, há apenas esse clima poético de se trazer a história, de se trazer cada cena, a gente se liga mesmo nas personagens e principalmente naquele ambiente. É uma sensação parecida com a de estar sonhando. Eu não tô assistindo o filme, eu tô sonhando o que tá acontecendo nessa obra que pertence ao cinema australiano, baseado em um livro. O livro fala, não, baseado em um acontecimento real, mas até onde eu sei é puramente dentro do campo da ficção, passagem mais do que obrigatória dentro do ano de 75. Mystery spreads, haunting the lives of all it touches. Saló, ou 120 Dias de Sodoma, um dos filmes mais controversos da história do cinema, com direção do Pier Paolo Pasolini, cineasta não menos controverso. É um filme, não vou nem falar sobre a história, é puramente para te chocar, tem suas curiosidades, tem seu valor histórico, seu valor de cinema, mais uma vez tá muito bom para mim. Eu mesmo, se eu pudesse voltar no tempo, nem teria assistido esse filme. Eu acho que às vezes a gente tem um negócio meio de ego, cara, quero assistir quanto mais filmes melhor, mesmo essas obras que eu sei que vão me trazer marcas, eu sei que vão me deixar com uma experiência, com aquelas imagens sempre na minha cabeça, se bem que hoje eu não me lembro tantas imagens não, assisti deve fazer uns 2, 3 anos. O Pasolini não é um dos cineastas que eu tenha conseguido internalizar a sua obra há uns 15 anos e mesmo hoje em dia. Eu acho que daqui 10 anos... o Bico com 40, 45, talvez consiga, tenha uma outra abordagem de seu cinema. Aconteceu comigo com o Bergman, 2014, 2015, Bergman era um dos meus cineastas favoritos, o favorito. Eu continuo amando o Bergman, mas eu acho que o cinema do sueco é mais para um público jovem, por incrível que possa parecer. Então a gente tem essa mudança de cineastas, estilos de filmes, subgêneros. Vai dar a experiência de vida de cada um. Saló, passe longe, acredita em mim, embora seja um filme interessante. Esposas em conflito, uma mulher e um homem, um casal se muda para essa cidadezinha atrás de tranquilidade. O marido tá todo feliz porque no lugar as esposas são submissas, levam as compras, se tornam, ficam dentro de casa, e essa esposa, essa nova moradora da cidade, não tá muito satisfeita. O que tá acontecendo? Por que essas mulheres agem assim? Ela passa a investigar a situação somente para cair numa grande conspiração que vai se conectar ao mundo do cinema, da ficção científica. Vou parar por aqui para não dar mais nenhum spoiler. Teve uma outra versão dos anos 2000 com a Nicole Kidman, com a Bette Midler, Christopher Walken, dentro da comédia. Não teve um bom apelo crítico, eu gostei bastante. Recomendei até com um bônus, né, do cinema dos anos 2000. E gostou desse filme, acho que vale a pena assistir a comédia. E se você gosta de comédia mesmo, até preferi em relação a essa dos anos 70, esse filme ele é mais ausente de ritmo, mais primitivo. A gente sente o tempo passar e eu recomendo mesmo para os fãs de ficção científica. Acho que aí vocês vão cair numa obra perfeita. Você gosta do terrorzão, talvez pule para o próximo, embora seja um excelente filme. Satânico Pandemônio, vamos ao cinema mexicano dentro do ano de 75. É uma freira que começa a surtar, que começa a ter contato com o Satanás. O Satanás. Lúcifer vai desmantelar toda essa organização religiosa e aquele imaginário visual perturbador e bastante polêmico. Não é um dos grandes trabalhos do cinema mexicano da década, não é um dos trabalhos que eu, como grande entusiasta do cinema mexicano dos anos 50, 60 e 70, recomendo para as pessoas. Daqui um pouco eu vou trazer um outro filme, o maior filme de terror mexicano da história, e é bem superior a esse. Esse é para quem já assistiu muita coisa dentro do cinema mexicano, ou então para quem gosta desse cinema mais terror religioso, terror dentro de igrejas, de conventos. Aí você vai absorver bem a história, porque ela não tá nem aí, né? Se ela vai ofender alguém, se vai ofender alguma religião, ela vai trazer aquele compêndio visual para te tirar do lugar comum. Assisti uma única vez e tá bom. Talvez em uma maratona aí futura, filmes mexicanos, eu coloque ele para cumprir uma tabela, né, de filmes, mas não, tem outras opções melhores. É Satânico Pandemônio. É uma experiência aí forte de se assistir. Né? Freiras, padres, pirando.
onde tudo acontece. É uma espécie de cantora que está em viagem, bate o carro quebra no meio do nada dessa floresta. Ela conhece um bar, vai buscar meio que refúgio, procurando por um mecânico, só que acontece o inesperado. A mulher meio que é sequestrada pelos caipiras locais, só que não é aquele sequestro tradicional, é que ela se aventura por esse bar, inicialmente forma laços afetivos, até amorosos, e quando vê, a situação foi toda pro buraco. É um filme bem desconfortável de se assistir, muito bom em sua história, e ao destrinchar cada personagem, ou destrinchar essa maldade humana, ou as inconsistências dos nossos comportamentos, Shelley Winters como uma das protagonistas, ator do período clássico, atriz do período clássico, nesse período mais tardio, já atirando para o terror da década de 70, é uma obra que eu apreciei ter assistido, mas não é para todos os públicos. Talvez você se sinta um pouquinho, 30 minutos, vou parar o filme, que é muito desconforto, não vou aguentar terminá-lo, mas para você que tem uma resistência maior, pode assistir. Eu acho que ele deixa um gostinho positivo ao seu final, à subida dos créditos. What do you want? I need some help. My car broke down. Prelúdio para Matar, uma das grandes obras-primas do cineasta Dario Argento, cinema italiano. A gente não se liga tanto na história cheia de mortes, ataques, reviravoltas, e sim no clima, e sim na beleza das mortes, aquele vermelho mais vivo da história do cinema, e claro, a trilha sonora do Goblin, que o caso do Argento é mais ou menos o caso do Carpenter. Seus filmes não teriam o mesmo baque sem aquela trilha sonora, tipo Suspiria, no caso do Carpenter, Halloween, ou mesmo O Enigma de Outro Mundo. São filmes que a trilha sonora pontua bem, né? Deixa registrada na nossa cabeça nossas experiências. E para você, qual que é o melhor filme do Dario Argento? Suspiria ou Prelúdio para Matar? Algum outro? Ópera, acho um filme gigantesco. Eu não esperava nada assistindo Ópera e me encontrei uma pequena obra-prima. Mas é isso aí, um clássico que você vai assistir com volume no 100 para escutar bem a trilha sonora. What I saw was a reflection in a mirror. I saw the face of the murderer. Criminally Insane. Nós vamos entrar agora numa parte do vídeo que só tem pedrada, só tem filme bom. Esse é Cinema B, direção do Nick Millar, já recomendei uma vez aqui no canal, é uma delícia de se assistir. É a história de uma mulher acima do peso que acabou de ser libertada de um hospital psiquiátrico e retorna até sua residência para viver com sua mãe. Tudo que ela está interessada é num prato de comida. Algo se solta dentro do seu cérebro, conforme alguém lhe impede de comer. Ah é? Não vai me deixar comer? Então eu vou te eliminar. Não tem conversa. Começa pela mãe e até entregador de comida. Entregador chega com sacos e sacos de comida, fala $50. Fala, não tenho $50. O que a gente faz, entregador? Ó, é uma relação. Você me dá algo, eu te dou o saco de comida. Ela elimina o entregador, sem nem pensar duas vezes, e os corpos vão sendo empilhados em um quartinho. A jornada de pavor continua e vai aumentando de intensidade, e você com um sorriso no rosto cada vez maior. Uma das maiores delícias que eu vi dentro dos anos 70. O Nick Millar depois fez outro, acho que é Satan's Black Wedding, algo do tipo, que não tem o mesmo charme desse Criminal Insane, que recebeu sequência nos anos 80, que eu não assisti ainda, que é muito obscura, eu não consegui encontrar, mas esse você pode assistir. E o que você faria no papel daquela mulher? Seu sonho é um prato de comida, que você vai eliminar quem ficar no seu caminho? Claro que sim, claro que sim. Então eu torci pela mulher, e torci por vê-la devorar cada vez mais comida. Two people will die. Sob as cerejeiras em flor, cinema japonês, direção do Masahiro Shinoda, é a história de uma espécie de samurai pobre, ou espadachim, que todo japonês naquela época gostava de trocar espadada com alguém. E ele sequestra belas donzelas para torná-las suas esposas, até que um certo dia, vale dizer que todo o filme acontece nessa floresta, é um espetáculo visual, né? Isso é todo um clima poético. Ele sequestra uma nova donzela, só que essa donzela, ela é manipuladora, ela é um cão das trevas. O que ela faz? Ela quer a atenção do homem somente para si mesma. O homem tem 5, 6 esposas e fala, ó,
você vai cortar a cabeça de todas elas, porque eu quero uma prova do seu amor. O cara faz isso, só que as demandas dessa esposa ficam cada vez maiores, cada vez mais sanguinárias. E quando a água começa a subir, começa a bater no queixo, ela fala, ó, é tudo culpa sua, você me forçou, olha que homem cruel que é você. Por que você faz isso com a minha vida? Você me sequestra, me coloca nessa situação, ainda eliminou suas outras esposas, é tudo isso. Uma obra-prima do cinema japonês, delicioso em cada cena, assim como Criminal Insane. O Masahiro Shinoda fez um dos meus filmes favoritos da vida nos anos 60, que é um neo-noir, o Pale Flower, que possui uma das frases que eu mais gosto. Como é que é aquela frase? Eu queria que o sol jamais nascesse. Eu amo essas noites perversas. É um filme niilista. Quem não assistiu, eu recomendo fortemente. E esse vai mais ou menos na mesma qualidade, no mesmo brilho de cada cena. Você não é o espectador, você é parte da história. Você tá temendo por sua cabeça. Será que eu vou ser decapitado em algum momento da história? É um filme para se assistir com calma, é bastante história, é bem visual, é bastante... Você tenta entender os personagens, tenta construir a personalidade de cada um deles. É um daqueles filmes para se pensar, não para se assistir, para comer uma pipoquinha e depois de 2 horas ter esquecido da obra. Isso vai ficar com você eternamente, até o ponto que você morrer, que se for a 7 palmos. Banho turco assombrado. Permaneceremos dentro do cenário japonês de se fazer cinema. Aqui, a história de um cabaré das trevas, porque o dono, ele está interessado em trair sua esposa, eles têm uma parceria, comandam o lugar, então ele está traindo a esposa e fala, ó, eu vou me juntar a uma nova amante e vou dar o fim a essa esposa. Eu quero esse lugar, eu quero esse negócio somente pra mim. Só que as coisas vão fugir ao controle, as coisas vão ter essa inclinação ao mundo do sobrenatural. Ah, é aí que nada mais faz sentido, porém mesmo assim você adora a experiência. Por que aparece um fantasma aqui? Por que essa mulher parece um gato e tá atacando todo mundo? Pouco importa, a gente tá adorando da mesma forma. Essa é a essência do entretenimento japonês, não só do terror, não só do cinema, mas você pega um anime, você pega um mangá, você pega um outro tipo de mídia, é isso, japonesa, tá? A história tá andando normal, você tá entendendo, de repente eles dão uma volta, vai pra um caminho que você nunca imaginou, você não entende, mas tá com um sorriso no rosto. É o que Banho Turco Assombrado te oferece e, vale dizer, muitas cenas quentes. Não é para o mais moralista, você vai se sentir um pouquinho ofendido. Trilogia do terror, antologia dentro do ano de 75, direção do Dan Kurtz. Todas as histórias, as 3 histórias são protagonizadas por Karen Black em diferentes personagens. A que eu mais gosto é aquela é perseguida, ela compra uma miniatura, um bonequinho, o bonequinho ganha vida. É um bonequinho perverso pra caramba e passa a atacá-la dentro dessa casa. Ganhou até uma sequência nos anos 90 que infelizmente eu não tive a oportunidade de assistir ainda, mas esse tá no auge da criatividade do Dan Kurtz e tá no auge da beleza e do talento da Karen Black, que conduz cada história de uma maneira ímpar. Psyche Killer, um homem aprisionado de forma injusta, ele já não bate bem da cabeça, ainda colocam na traseira do cara um crime que ele não cometeu, na prisão ele descobre esses poderes psíquicos, telecinéticos e planeja sua vingança. As coisas só crescem em intensidade quando sua mãe morre, ele tá preso. Aí ele fala, quando eu sair eu vou promover um verdadeiro banho de conteúdo vermelho. É o que ele faz, pega os responsáveis por sua prisão e até mesmo quem não tem nada a ver, tá passando na rua, é você mesmo, você que vai sofrer a minha vingança. É um filme para você assistir de forma despreocupada. Se você quiser assistir a obra levando a sério cada cena, você não vai aproveitar, que é super bizarro, não faz muito sentido, mas assistindo pelo lado cômico, involuntário que surge a cada cena, aí a experiência vai ser ótima. Because there's no other logical explanation, is there? No.
A Lenda do Lobisomem, direção do Fred Francis, obra que pertence ao cinema britânico, até com uma pequena participação de Peter Cushing. Pequena não, coadjuvante, história de lobisomem, um garoto que cresceu meio que num circo e se descobre às luas cheias como essa criatura mortal. Conforme ele passa lá dos 18, 20 anos, se apaixona por uma mulher da vida, a tradicional GP, só que ele não sabe como que essa mulher ganha a vida. Qual que é a dinâmica do seu dia a dia. E quando ele percebe que vários homens estão tendo relações com sua amada, algo estala na cabeça do sujeito, e é aí que ataques e mais ataques acontecerão. Ele utiliza a licantropia ao seu favor, atrás da figura de vingança. Vingança pelo quê, né? Que ele simplesmente não conseguiu entender as regras do mundo. Acho que é uma obra interessante de se assistir. Acontece, acho que se não estou enganado, no século XIX, tem todo aquele visual mais clássico, e o Peter Cushing sempre perfeito. Você já viu o Peter Cushing ruim em algum filme? Eu nunca. See Legend of the Werewolf. Calafrios, um trabalho do início da carreira de David Cronenberg, um vírus que se solta dentro desse condomínio de luxo, afetando várias pessoas. As pessoas afetadas passam a demonstrar um comportamento violento e a procurar relações. É basicamente esse o filme. É um trabalho que ele não é bom, ele é muito gostoso de se assistir. O Cronenberg passa a atingir a excelência em sua filmografia a partir de Os Filhos do Medo. Depois de Os Filhos do Medo é só filmaço, é só paulada no espectador. Aqui é uma hora mais pra, tipo, filme B, pra você curtir aquela essência das sequências de violência, sem muito nexo. De resto, é pra passar o tempo, né? Não vou negar. E prédio. Filmes sempre dentro de prédio sempre vão atrair a minha atenção. Não precisa nem ser bom, basta ser mais ou menos, até fraquinho, que eu vou assistir e vou curtir bastante. Mais negro que a noite, o maior filme de terror mexicano de todos os tempos. A história de uma jovem que acabara de herdar uma casa de uma tia que morreu, vai morar junto com algumas amigas no lugar. Ela percebe que existem dois detalhes muito importantes que vêm junto com a casa. Uma governanta e um gato, que era de sua tia, chamado Becker. Qual que é a trama do filme? Qual que é a força? Quando o filme vai ganhar sua substância? Quando o gato desaparece de forma misteriosa, a gente sabe, alguns dos personagens não, que uma jovem acabou eliminando o bicho, e essa tia vai voltar do inferno. Eu te dou a casa, eu te dou um baita conforto, dinheiro, e você mata meu gato? Agora eu vou atrás de você. E você torce, evidentemente, para a assombração, para que cada uma dessas jovens encontrem o pior destino possível. Tem uma cena dentro de uma biblioteca que é assustadora, e é aquelas bibliotecas clássicas, escuridão, assustadora. As cenas dentro da casa são incríveis, tem até espaço para humor, como as sequências que ela perguntando quem que tem um gato aqui? Qual que é o nome do gato? A governanta responde, Becker. E a outra, Becker, que nome curioso, mas de que cor é o Becker? E a governanta responde, negro, mas negro que la noche, é o nome do título. Hilário e assustador, você vai ficar assistindo, olhando pro lado, colocando edredom no olho, e é filme de casa mal assombrada, tradicional, né? Um dos melhores que você encontra dentro desse subgênero. Eu já recomendei várias vezes no canal. Se você, por alguma razão absurda, não assistiu ainda, me desculpe, você está perdendo uma das maiores coisas que você vai ver na vida. ¿Y de qué colores? Negro. Mais negro que la noite. Corrida com o Diabo, um dos maiores filmes de ocultismo de todos os tempos. Warren Woltz ao lado de Peter Fonda, ele já começa quebrando com as barreiras naquela época de se fazer cinema, porque nós encontrávamos personagens protagonistas frágeis, sejam homens ou mulheres. Aqui você já coloca dois brutamontes, dois brucutus como protagonistas. Eles interpretam pilotos de motocross, algo do tipo. Eles estão de férias com suas respectivas esposas, ou seja, dois casais, 4 pessoas dentro de um motorhome, visitando cidades pequenas dos Estados Unidos, Canadá, até o ponto em que eles estão acampando numa bela noite e descobrem, presenciam, testemunham uma seita, como que eu
posso falar? Um sacrifício humano dessa seita satanista. São descobertos, o pior de tudo, é aí que se inicia uma batalha pela sobrevivência, escapando de satanistas por várias cidades dos Estados Unidos, tudo dentro do motorhome. É um filme que eu negligenciei durante anos e anos. Eu assistia, eu havia o pôster, eu olhava para esse título, Corrida com o Diabo, eu achei que seria um estilo muito diferente de terror, e é um dos melhores filmes de terror na estrada que eu vi na vida, com certeza top 5. O final é antológico, contrasta com toda a riqueza que a história trouxe até aquele momento. Você tem várias sequências de terror que ficam na sua cabeça, em especial a do sacrifício, tem sequência com cobras que brotam dentro desse motorhome, sequências de ação com ambos os personagens dentro do motorhome, ou mesmo com motocicletas. É um filme para você assistir de tarde, não precisa nem esperar anoitecer, porque ele traz esse aspecto da ação. É um filme bem móvel, um filme bem dinâmico, muito rápido, você não consegue piscar, você ama a experiência, é uma obra de conforto. Assista Corrida com o Diabo, você jamais vai ver novamente Warren Oates e Peter Fonda sofrendo nessa proporção. When you race with the devil, you'd better be faster. The Rocky Horror Picture Show, o maior musical de todos os tempos. Pra mim, o melhor ao lado, tipo, O Show Deve Continuar, os meus dois favoritos, pelo menos. E aqui é a história de um casal que se perde, cai nessa mansão, um castelo, comandado por personagens loucos, encabeçados pelo Tim Curry. Aí é o inferno. Tim Curry, Susan Sarandon como protagonistas, as sequências musicais são todas icônicas, o design de produção, figurino de cada personagem, em especial do Tim Curry, como eles vão utilizar essa ambientação, como eles vão utilizar a figura do terror, todo esse lado mais irônico de se contar a história, como é uma obra extremamente ofensiva que não se preocupa em agradar público A, público B. Eu vou trazer minha história e problema é seu se você não gostar, se você se sentir ofendido, simplesmente não assista. É um dos meus filmes favoritos da vida, é um filme de conforto, é um filme que se eu assistir todo ano vai fazer da minha vida mais feliz. E é isso aí, Tim Curry perfeito, Pennywise, The Rocky Horror Picture Show, Esqueceram de Mim, Scooby-Doo, o cara fez de tudo dentro do cinema. Tubarão é o melhor filme de terror de 1975. Eu falei de The Rocky Horror Picture Show, não funcionaria sem Tim Curry. Tubarão não funcionaria sem a participação do Roy Scheider. Ele nos guia através de cada cena. A história da batidona, Tubarão Branco atacando uma cidadezinha, o prefeito quer ganhar dinheiro, o xerife tá alucinado. Como assim? Pessoas vão morrer, minha família está em perigo, eu tenho que eliminar esse tubarão de qualquer forma. Eu falei do Dario Argento, da trilha sonora do John Carpenter. Tubarão eu encaro um pouquinho dessa forma. Aquela musiquinha tema do John Williams é o que deixa tudo mais forte, mais fixado na sua cabeça. Um hino da Sessão da Tarde aqui no Brasil, passou várias e várias vezes, inclusive as suas várias sequências, são 4 títulos, uma quadrilogia. O que vale a pena mesmo é esse primeiro, embora o segundo eu acho horroroso, o terceiro é um filme ruim, mas com algumas coisas boas. O quarto filme, estou enganado, é com o Michael Caine, é um filme ali lixo, você pega, se envolve, se taca no lixo, que é um negócio difícil de se assistir. Mas esse primeiro, tudo é perfeito. Tubarão construído ali no lado mecânico mesmo, na bala, né? Não tinha efeito especial, se dava um jeito de construir o bicho. A primeira aparição do tubarão, o momento, as frases marcantes, nós vamos precisar de um barco maior. A primeira, quando eles colocam o tubarão cara a cara com o Roy Scheider. É um filme que eu tenho pra vida também e que eu morria de medo de assistir na Sessão da Tarde. Sempre que passava, eu falava, não, eu não vou assistir porque eu me sinto muito assustado, mas acabava percorrendo as 2 horas de filme. Created the devil and gave him E terminou mais uma maratona que vai pro espaço. Me conte aí qual o seu filme favorito de 1975, o filme favorito, o filme obscuro que você mais gosta. Muita coisa boa. Década de 70 é isso, paulada atrás de paulada, clássico atrás de clássico. E eu não vou demorar tanto tempo até trazer o ano de 76, 77. Vou terminar rapidinho agora essa década maravilhosa. Muito obrigado por todos vocês nos próximos vídeos.